Muito bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos aqui mais uma edição do Diálogos Profiap. Diálogos Profiap, como o próprio nome diz, é um produto, uma mídia que está sendo preparada por professores, docentes e discentes, também participação discente, do mestrado profissional em administração pública Profiap, que é aquele mestrado em rede. Nós temos unidades espalhadas pelo Brasil todo. Meu nome é Luiz Maia, aqui do meu lado o professor Jorge Correia. Professor, quer dar uma palavrinha para saudar o nosso público aí? Olá a todos, tá ótimo estar aqui com vocês e hoje a gente vai compartilhar um assunto muito importante com o professor George Valença, que também é da nossa universidade. Sejam todos muito bem-vindos, em especial o professor George. Professor Jorge, muito bem-vindo. Pessoal, obrigado. Eu que agradeço o convite. Acho massa poder, de alguma maneira, falar um pouco do que eu faço, falar do que o governo tem feito e contaminar um pouco quem assiste, né? Motivar e fazer com que a pesquisa continue, né? A partir de cabeças que não são as nossas, né? São outras. Então, que vocês curtam aí a explicação, a discussão sobre inovação do setor público, né? Excelente. Então, como o colega já começou a adiantar aí, gente, nós vamos falar um pouco sobre inovação aberta no setor público. Esse é um tema que tem ganhado cada vez mais, né, atenção. É muito importante a gente pensar sob a ótica do setor público. Existem grandes inovações na história da humanidade que muita gente não sabe, mas surgiram de dentro do setor público. Então, a gente está tendo mais uma oportunidade de ser chamado a participar desse tema. Antes de começar, eu preciso fazer aquela parte um pouco mais embaraçosa para o nosso convidado, mas fazer aqui uma leitura da ficha corrida do nosso colega. O professor Jorge Valença lidera o InovaGov Lab, aqui, Laboratório de Inovação em Governo Digital do Departamento de Computação da UFRPE. Ele possui doutorado em Inovação Aberta pelo Centro de Informática da UFPE, concluiu lá em 2016. É pesquisador em processos, negócios e inovação em TI, 12 anos de experiência em projetos de melhoria e inovação de processos em governo. Atua como cientista-chefe da iniciativa Inovação do Tribunal de Contas de Pernambuco desde 2020, onde coordena também um convênio de cooperação técnica que envolve 20 pesquisadores em diversas áreas de TI. Ele é professor nosso aqui da casa, adjunto 4, supervisor de inovação do Departamento de Computação. Suas pesquisas e projetos envolvem temas como diversidade em TI, proteção de dados e inovação social. Eu acho que não está incluído aqui, né, professor Jorge, a parte de influenciador digital, né, que daqui a pouco nós vamos falar o @George Valença aí também, para que as pessoas que gostarem dessa conversa eventualmente possam te seguir. Tá, então eu queria começar esse nosso bate-papo aqui, que é sempre muito informal, a gente fica muito feliz de estar te recebendo aqui, professor Jorge. Queria que você começasse dando para a gente assim, uma perspectiva de como que foi que você chegou a esse tema de inovação aberta no setor público, como é que você despertou para essa jornada aí, conta para a gente um pouquinho da sua trajetória. Maravilha. Luiz, eu primeiro agradeço aí a leitura, que acho que é uma coisa que eu acho interessante, a gente como professor, é falar um pouco do que a gente fez para ver se inspira outras pessoas a seguirem uma carreira parecida, né? Tem mais pessoas na academia, de maneira exclusiva ou não, pesquisando, fazendo com que isso aí aconteça, com que outros estudos sejam conduzidos. Então, de alguma maneira que isso tenha mostrado para vocês que é factível ter esse tipo de pesquisa sobre inovação no setor público, né? Eu cheguei nela a partir da pesquisa que eu fiz no doutorado, que não foi no setor público. Então, esse contexto de inovação, para mim, ele começou como estudo, como investigação na indústria. Então, eu tive um doutorado de 4 anos e meio na área de cooperação ou de parcerias ou de relações entre empresas no que a gente chama de ecossistema de software. Então, a noção de plataformas, né, software ecosystems, se a gente quiser olhar fora, porque na torre de papel de computação a gente acaba falando muito em inglês, porque é assim que a gente se comunica, né? Então, essa área de ecossistemas de software, né, plataformas de software, foi onde eu comecei a estudar o fenômeno de inovação aberta. Então, a inovação aberta é quando a empresa ela entende, logicamente, que para ela ganhar escala na inovação, ela precisa contar com parceiros externos, dos mais variados tipos, de uma startup, de um desenvolvedor independente, até uma empresa de grande porte como ela, por exemplo. Então, a Amazon constrói a sua plataforma, sei lá, e cria uma plataforma que depois vira um Alexa, que é um produto. A gente tem a Apple com iOS, Google e vários parceiros com Android. Então, essas plataformas foram onde eu comecei a estudar o fenômeno de parcerias entre empresas, então era a camada menos tecnológica e mais de relações entre atores,
a camada de negócio e social de um ecossistema, mas também tecnológica, mas menos essa e mais a outra. E aí, com esse aprendizado dessa área, eu comecei a levar isso para as investigações no setor público, onde eu já atuava. Então, antes de ser da Rural, eu agora, nesse mês, eu faço 10 anos de Rural, né? Só que antes eu era do SERPRO. E aí lá eu pude investigar muito isso sobre a ótica de processo. Então, era inovação de processos em Brasília. Aí eu passei 2 anos no SERPRO, onde a gente investigou. E é porque era um trabalho de construção, então é quase que uma pesquisa, né? A construção de escritórios de processos que tem uma interseção com escritórios de inovação, laboratórios de inovação. E aí depois eu segui para o Tribunal de Contas, também há 10 anos, exatamente no mesmo mês que eu entrei na Rural, por coincidência, só que estudando processos na época. Quando eu terminei o doutorado, o conceito de inovação ficou claro para mim, a gente via que em paralelo surgia a mesma investigação em outros governos, não necessariamente brasileiros. Brasileiro de maneira mais embrionária, mas muito em países que se transformavam digitalmente, né? E o fenômeno era muito parecido. Então, o que as plataformas faziam para si, um governo começava a fazer. Então, governos como plataforma. E aí foi quando o convênio com o Tribunal de Contas surgiu. Então, como começou foi aí. Dando uma resposta mais precisa, tentando não divagar tanto, não ser prolixo, né? Aí depois eu posso falar do convênio. Jorge, quer fazer a próxima pergunta? Quero. Jorge, que panorama você consegue traçar hoje em dia, até que nível, até onde foi a inovação no contexto brasileiro, e se você tem alguma experiência para compartilhar com a gente sobre o contexto de Pernambuco? Massa, perfeito. No Brasil, o que eu poderia falar para vocês, que eu acho que é uma coisa que assim chama a atenção da gente, que faz com que o olho brilhe para quem trabalha com isso, para quem quer trabalhar com isso, é o surgimento cada vez mais frequente de laboratórios de inovação. Então, os órgãos, eu acho que no último governo federal, começaram a perceber uma falta, talvez, de legitimidade sob a ótica do cidadão, da sua existência, ou então talvez uma estrutura que não fosse tão bem estabelecida quanto antes, ou que aqueles cargos, aquelas posições, aquele ofício não necessariamente eram ad eterno, né? Então, com isso, acho que essa inquietação, juntando com a pandemia, que deu uma catalisada grande em 2020 em diante, então, órgãos públicos em geral, talvez alguns mais, outros menos, como é o caso do Tribunal de Contas, aí eu comento na sequência, começaram com essa inquietação, olhar para si de maneira crítica, sabendo que nada era tão garantido para todo sempre, né? E pensar na inovação, pela cobrança externa, por um cenário complexo de governo, né? E aí esses laboratórios eles começam a surgir, alguns com mais estrutura, outros com menos estrutura. Então, alguns sendo a equipe, é o fenômeno que vocês conseguem até intuir como é que eles ocorrem. Então, eles surgem com uma pessoa, eles surgem às vezes na área de tecnologia, ou então eles surgem de maneira muito ligada à estratégia. Então, alguém que, por patrocínio da presidência, estabeleceu um laboratório ainda sem saber o que é metodologia, quais são as técnicas que têm que ser colocadas em prática. Então, se a gente for olhar no cenário nacional, a gente tem hoje dezenas de laboratórios de inovação, que fazem com que a inovação ocorra de maneira mais estruturada e sistemática em órgãos de governo, né? Seja numa universidade, por exemplo, seja num tribunal, seja no Ministério Público, assim por diante, em várias esferas, né? Municipal também. E aí esses laboratórios que eles aumentaram, eles começaram a surgir mais ou menos em 2014, mas muito pontualmente, muito pontualmente. A gente tem cases que são de destaque da metade da década passada, 2016 em diante. Então, o case que eu destacaria é o da ENAP, Escola Nacional de Administração Pública, com o Genova, que é o Laboratório de Inovação da ENAP, que é um primor, é uma pérola. Então, eles chegaram a cunhar termos como design etnográfico, para a gente ter noção do quão acadêmicos e assim, robustos eles são metodologicamente, né? Então, a ENAP é um case de destaque, o Lab Hacker da Câmara dos Deputados em Brasília, a gente tem outros do Banco Central, e aí depois eles foram numa crescente gigantesca de 19 em diante. Então, a gente tem, dando um zoom em Pernambuco, se a gente for falar de nível de abstração, né? Então, assim, um que seria um grande articulador é o Hub de Inovação que a gente tem aqui, que é a Usina Pernambucana de Inovação, que é uma gestão conjunta da Secretaria de Tecnologia, a SECT, com a CEPLAG. Então, a usina ela surgiu mais recentemente, só que em nível de abstração ela é uma unidade que articula e cria laboratórios, que são os famosos LISP, né, Laboratório de Inovação do Setor Público. Então, se você é um município, uma prefeitura, quer criar seu laboratório, ela orienta, ela diz como, ela fornece orientações, capacitações, exemplos, etc. Então, o Hub de Inovação, como se fosse a governança da inovação de Pernambuco, é para estar e tem sido um trabalho muito, muito redondo, muito, não é para inglês ver, pela Usina Pernambucana de Inovação. Aí a gente tem, em nível de abstração, não de relevância, a gente tem mais abaixo os laboratórios independentes, que são os LISPs, né? Então, eu vou falar do case do tribunal. Eu posso citar o IDEAS do TJ, Tribunal de Justiça,
A gente vai ter do Ministério Público o MP-Labs, a gente vai ter outros, mas eu vou dar um zoom no Tribunal de Contas. Então, no tribunal, só para fechar o assunto, eu acho que eu respondi, depois eu respondo na sequência alguma coisa que falta. A gente tem no tribunal a iniciativa de inovação, que ela começou em 2019, com mais força. A gente participou desse processo como rural, e a gente celebrou um convênio de cooperação técnica, que é também um instrumento de inovação, do Marco Legal de Inovação, que é do tipo SCTI. É um dos instrumentos que a Rural usa para celebrar parceria com uma entidade externa, né? Privada ou não, pública. Então, esse SCTI, que é um convênio de ciência e tecnologia, acho que é Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação, SCTI. Ele foi celebrado com o tribunal, ele dura 42 meses, o nosso convênio em particular. Então, são 42 meses em que 21 pessoas, entre professores, mestrandos, graduandos, atuam no tribunal em várias áreas de conhecimento. Então, a gente tem segurança da informação, a gente vai ter inovação em gestão de pessoas, a gente vai ter mineração de dados, a gente vai ter políticas públicas também. Essas pessoas atuam em prol do crescimento do tribunal, que, se transformando digitalmente, inovando, beneficia por tabela a sociedade, né? Então, esse é o case do tribunal que a gente levanta e acho que é a bandeira, porque atualmente ele é o maior case, a maior cooperação que existe da Rural com a entidade externa, numericamente falando, né? Então, a gente fica muito orgulhoso disso. Aí é um convênio que eu coordeno há esse tempo e a gente tem um resultado muito legal e espera que isso possa incentivar outras parcerias, né? Outras pessoas possam celebrar suas parcerias também com outras entidades. Muito bacana. Muito legal, Jorge. Me conta um pouquinho, assim, a gente tem um público que provavelmente está nos assistindo, que é formado por servidores do setor público das mais diferentes contextos, tá? A gente tem gente de administração pública municipal, estadual, a gente tem gente de autarquias, gente de tribunais e temos também, claro, servidores do sistema de universidades federais. Então, é um público bastante eclético, né? Então, a minha pergunta é assim, muita gente, quando se depara com a possibilidade de né, um projeto de inovação dentro do setor público, tem sempre aquele temor de achar que só vai, de fato, conseguir fazer alguma coisa se tiver um grande patrocínio, assim, irrestrito da alta gestão, ou se tiver uma disponibilidade muito grande de recursos. Será que isso é um mito? É possível começar pequenininho, projetos pilotos? O que você pode falar nesse sentido? Perfeito, Luiz. Ó, essa pergunta ela é assim, é a pergunta killer, né? Chave, assim. Não acho que é a pergunta de $1 milhão, acho que é uma pergunta factível, dá para a gente responder numa boa. O que eu diria é o seguinte, ó, que esses esforços de inovação numa instituição, iniciativa de inovação, seja com laboratório, sem laboratório, alguma coisa embrionária ou com vistas a fazer algo mais estabelecido, um laboratório redondo, uma estrutura física, com pessoas alocadas, eu vou dizer o seguinte, ela não precisa necessariamente de recurso financeiro. Ele é bem-vindo, ele vai sim promover uma aceleração desse processo, ele vai favorecer N ações, N, né? Mas não é indispensável ter um recurso financeiro. A mesma coisa para recursos humanos, idem. Não precisa ser uma equipe gigante, grande. Na verdade, é o contrário. A gente vê esses laboratórios de governo, vou abstrair para a gente não ficar na esfera municipal, federal, estadual, tribunal, fora, tribunal, laboratórios de governo, vamos colocar assim. A maioria deles é pequena, com poucas pessoas e com poucos recursos. O case do tribunal, eu falo por orgulho que a gente tem que ter como universidade, como um case que, no caso, foi celebrado com a Rural, mas ele é um case de exceção. Ele é um ponto fora da curva em termos de magnitude, de tamanho, de contratação, entre aspas, que é uma parceria, né, de uma equipe de 20 pessoas de fora para inovação aberta, para inovar com o tribunal, né? E a gente se beneficia do cenário ali, em termos de dados. Mas a maioria é pequena, com pouca gente. Aí vamos para isso é diagnóstico, né? Do ponto de vista de orientação, o que é que eu diria com base na experiência que a gente pode acumular ao longo desse tempo, como InovaGov, como laboratório de pesquisa que atua em prol da transformação digital do governo, né? Patrocínio é fundamental. Então, algum tipo de patrocínio, não precisa ser financeiro, mas alguém que apoie. Pode ser uma instância diretamente acima. Então, vamos pensar, uma diretoria. Não sei se a instância acima seria superintendência, que seja superintendência. Quanto maior o patrocínio, melhor. Então, que seja pessoas que acreditam na ideia. Se puder vir, aí é um IO, né? Com apoio financeiro. Também não precisa ser restrito. 2, ótimo, mas não é indispensável. E eu acho que a gente tem que criar uma cultura de entregar resultado rapidamente. Ah, mas esse resultado precisa ser alguma coisa assim, que seja disruptivo, uma transformação naquela unidade, naquele órgão, naquela instituição. Não. Algum tipo de melhoria. Então, pode ser inovação incremental. Então, um processo que o professor Jorge aqui levou, que é inovador, que revê a forma como, sei lá, uma dispensa de disciplina é feita, agora tem um sisteminha, por mais simples que seja, mas que acelera o processo,
que melhora, os indicadores melhoraram, isso facilitou a vida de pessoas que, né, executam aquele processo. Isso é inovação incremental para aquela unidade. A inovação, ela nunca é lato sensu, são raras as inovações que elas são inovadoras em todos os sentidos, né? Então, um iPod, ele é inovador em todos os cenários mundiais. Mas a gente tem sempre que olhar a inovação de maneira contextual. Para a rural, isso é inovador. Para o Tribunal de Contas, isso é inovador. Então, resultado rapidamente, patrocínio em algum grau, algum tipo de apoio, pessoas que acreditam naquele grupo que está começando, até uma equipe muitas vezes, né? E eu diria que criação de cultura de inovação. Então, desmistificar, dizer que a inovação pode ser incremental, que ela é factível, que dá para colocar alguma coisa para frente, que dá para fazer, melhorar a relação da organização com a sociedade, ou da organização com seus clientes. Então, é desmistificar, para o pessoal não ter medo e não se afastar do processo de inovação, né? Acho que é isso. Em termos Legal. de guia, né? Antes de passar a palavra para o Jorge, deixa eu só pegar um follow-up aqui dessa pergunta. Essa sua resposta vale tanto para quem está pensando na inovação, digamos assim, trabalhar melhor, né, no funcionamento do setor, como para aquela organização que está pensando assim, vou entregar mais, eu vou entregar melhor para a sociedade, para o meu cliente, entre aspas, né? Serve para os dois lados, né, para trabalhar internamente como para entrega externa, não é isso? Sim, exatamente. Então, a gente vai ter clientes que são internos, clientes que são externos. Então, a gente pode inovar dentro de uma organização, aquele resultado não chegar na ponta. Então, eu tenho, por exemplo, vou dar um exemplo didático aqui. Eu tenho uma inovação no processo hipotético, isso, né? Financeiro da UFRPE. Veja, isso aí não chega diretamente no cliente da Rural, que é o aluno, por exemplo, a família dos alunos, a sociedade, né? Mas internamente a gente vai ter, se fosse esse o caso, um processo, sei lá, interno ligado à área financeira, que ele foi aperfeiçoado, ou um processo que agora tem um SEI, tem uma ferramenta, tem um CIPAC, tem um sistema interno que acelera alguma coisa internamente, porque o cliente são as unidades, é um professor, é uma docente, é um estudante, né? E a gente vai ter que sempre se preocupar, porque nenhuma organização dessa vive numa ilha, né? Aí eu acho que é o principal, né? Com a inovação que chegue na conta. Eu acho que essa teria que ser a prioritária. Então, que a gente inove sempre e priorize os processos que chegam na ponta, que são os de negócio, né? Onde é que eu vou resvalar na sociedade? Dentro do possível chegar nisso. Então, é isso que a gente tem feito, por exemplo, no tribunal, né? Então, prestação de contas é onde a sociedade vê o tribunal atuando. Então, o tribunal cobra das pessoas resultado, aliás, das unidades que ele audita, resultado. Então, esse é o nosso objeto de análise principal no tribunal, para melhorar esse processo, por exemplo, com inovação, né? Com ferramentas, com técnicas de pesquisa qualitativa, né? Maravilha. Deixa eu passar a palavra para o Jorge aqui, por favor, colega. Jorge, quando a gente fala de inovação aberta, a gente fala, então, de atores que estão de fora daquela organização. Aí a pergunta específica é, o cidadão consegue se envolver? Massa, consegue sim, consegue. A gente pode envolver o cidadão de diversas formas. Vou dar alguns exemplos aqui, só para a gente ver como é que a gente pode fazer isso. Vou pegar alguns exemplos, então, assim, vamos tentar olhar isso e abstrair para o todo, né? Então, esses órgãos, como eles sabem muito da cobrança que existe natural da sociedade, ou então como é, às vezes, uma posição que é de destaque, que o órgão quer ocupar um espaço que ele não tinha. Então, um pouco de status para aquele órgão que ele deseja ter, independentemente de ele ser legitimado ou não aos olhos da sociedade. Então, essas instituições, elas fazem com que cada vez o cidadão se aproxime. Então, vamos pensar numa ferramenta, um chatbot, para entrar em contato com o cidadão e isso ser uma ferramenta de ouvidoria. Isso é a maneira do cidadão chegar perto. Aí vão abstrair. Não, não é essa a solução. A gente quer agora fazer uma discussão com a sociedade em torno do que a gente pratica aqui. Então, se eu fizesse, como foi no caso do tribunal, o exemplo é viciado, porque é um dos exemplos que mais conheço fora rural, né? É uma audiência pública em torno de uma causa da criança autista, que é uma política pública que o tribunal audita, né? Então, nessa hora, você tem mães de crianças que possuem espectro autista, que fazem parte do espectro, dando seus depoimentos de maneira verdadeira, complexa, para que o tribunal entenda, faça um acordo com uma secretaria de saúde, por exemplo, e ele possa monitorar aquele acordo. Isso é a participação direta da sociedade, né? Ou então você pode ter ferramentas, para além do chatbot e outras, que comecem a plataformizar o governo. E aí o cidadão participa, a cidadã participa ativamente daquilo, né? Se você tem uma submissão para o advogado de um processo no TJ, é uma sociedade atuando ali, né? Em vez de você levar um documento físico, você entrar no processo eletrônico, a mesma coisa aqui com a universidade. Então, isso é uma participação, acho que não é nem direta, é direta da sociedade na cobrança ou no acesso ao órgão, né? Fica uma coisa mais aberta, literalmente, né? E vou dar só um exemplo, que é uma área de pesquisa minha também, dentro dessa área maior de inovação aberta, que é a parte das hackathons. Então, maratonas de inovação aberta, elas contam muito com a sociedade.
muito. É uma maratona de inovação que não vai ser feita só por uma empresa de software, por uma pessoa de outra área de conhecimento, não precisa nem ser TI, mas são cidadãos que podem se envolver para explorar dados do governo, melhorar soluções do governo, né? Então, sempre elas ocorrem e é uma maneira também de inovar com a sociedade. Em um tempo expresso, né? Em 72 horas, 48 horas. Excelente. Mecanismos. Muito legal, Jorge. Deixa eu colocar uma última pergunta aqui antes de abrir um espaço aí também para você fazer algum comentário, alguma sugestão em geral. Mas nós temos, no nosso mestrado profissional em administração pública, a gente tem um desejo de contribuir mais na forma de produtos técnicos, né? A gente, obviamente, tem produção acadêmica também, mas como mestrado profissional, a gente tenta ajudar que aquelas pessoas sejam capazes de fazer intervenções nos seus ambientes de trabalho, criando novos serviços, novos produtos, de alguma forma gerando um impacto direto ali na organização que está cedendo aquele servidor para ser nosso discente. Você teria alguma dica aí para os nossos docentes e discentes? Sei lá, inserção de atividades em disciplina? Como é que você vê isso? Talvez prototipo, geração de protótipos, né? Para ficar mais fácil a palavra. O que você acha que poderia ser um bom caminho para o Profiap pensar e, de alguma forma, promover mais essa cultura de entrega de novos produtos e serviços? Perfeito, Luiz. Eu acho que a gente, assim, torna esse mestrado mais efetivo, então vai haver, a partir daí, desse levantamento, né, problemas que são dos órgãos dessas pessoas sendo tratados pelo mestrado, e isso se tornando, assim, a gente espera, né, soluções para os órgãos de volta, né? Aí, do ponto de vista de método, só para a gente não dizer que a gente não falou de método científico, né, o que eu sempre proporia seria ou uma pesquisação, que é entre os métodos a gente vai ter, sei lá, pesquisa de opinião, que é survey, estudo de caso, etnografia, enfim. Então, assim, eu proporia pesquisação como método, e ou, né, eu acho que é ou no caso, né, design science, que é construção de artefatos, né, que é para qualquer área de conhecimento, não só para computação. Então, design science a gente não traduz, a gente fala assim também em português. Então, design science e pesquisação, que é uma maneira de você combinar exatamente o que está na literatura com prática e introduzir no cenário dessas instituições resultados. A pesquisação, a premissa é eu introduzi e eu monitorei o resultado por um tempo, a minha proposta, e eu digo que teve um resultado bom, se não eu refino, né? É bem métodos ágeis, são ciclos, então é um método robusto, bem feito, e o melhor, ele não é cansado, ele sempre tem apelo acadêmico. Pesquisação segue tendo apelo acadêmico, design science ainda mais, porque é de 2014 para cá, mas é um método mais fresquinho ainda, né? E aí, do ponto de vista do levantamento, tá, entendi que método, beleza, a gente até tem, né? Seria massa usar esses métodos aí científicos, né? Do ponto de vista do levantamento, uma técnica, uma abordagem ou processo que a gente utiliza sempre, que eu acho que ele é quase que um canivete suíço aí, é design thinking. Então, assim, o pensamento do designer. Eu acho que é uma filosofia. Então, o design thinking ele não é para computação. Mais uma vez, quando parece que estou falando de TI, é uma metodologia, ou um processo, ou uma abordagem que vem do Reino Unido, que vem da IDEO também, pessoal ali americano, para que eu pense como um designer. Então, design é resolução de problemas. É bolar solução, design, né? Projeto, né? Projetar soluções para resolver problemas de um cenário, seja de qual for. De uma funerária a uma escola, a um órgão público. Então, se a gente usar esses princípios de entrevista com empatia, levantamento de dados em sistemas, todo tipo de levantamento, entender esse cenário, diagnosticar problemas que existem ali, dores, inquietações, e a partir dali começar, como se for lá, prototipar soluções. Após um processo de ideação, né, a gente consegue, pouco a pouco, apresentar protótipos, validar tudo aquilo com os clientes, que no caso seriam pessoas dos órgãos de estudantes que estão fazendo mestrado, né, avaliando soluções, dizendo se essa aqui é melhor do que aquela, não tornando essas pessoas reféns de uma solução só, apresentando possibilidades de solução, seja uma técnica, seja um novo formato de alguma coisa, seja uma ferramenta nova, enfim, várias caras de solução, né? E isso é muito viável. Isso pode ser no escopo de uma disciplina, se a gente quiser ter essas pessoas como clientes reais, pode ser no escopo de um projeto de pesquisa, de um projeto de extensão, mas como método, independente de onde vai rodar, eu acho que design thinking é a proposta. Ou etnográfico, né? Vamos botar barra. O etnográfico foi criado pela ENAP, né? Design thinking é um etnográfico. Excelente. Eu vou passar a palavra aqui para o Jorge, mas já vou avisar que aqui embaixo, nesse vídeo, nós vamos listar aí um conjunto de leituras que o professor Jorge Valença está fazendo referência aqui. Claro, são muitas provocações, mas depois a gente vai fazer uma espécie de uma listinha aí de sugestões de leituras para quem estiver assistindo esse vídeo. Jorge, mais alguma pergunta, algum comentário, ou podemos encerrar? Eu queria só agradecer a presença do George. Eu acho que unir ciência e aplicação, ele traz essas experiências todas que são uma parte muito importante para a gente compartilhar aqui com nossos alunos e outros professores também.
Obrigado, George. Valeu. A palavra é tua, Jorge. Para se despedir aí, nós agradecemos demais, viu? Valeu, pessoal. Eu que agradeço de verdade, porque acho que a gente só consegue comunicar a ciência e falar desse resultado se a gente tiver janela de oportunidade como essa, né? Gente que escute, que faça com que esse resultado ganhe mais força, porque se a gente colocar isso numa caixinha, colocar isso num artigo científico, ainda é muito pouco diante do que a gente pode fazer com esse resultado. Então, falar de uma parceria dessa, por exemplo, com o tribunal, poderia ser com uma empresa, poderia ser com a Localiza, poderia ser com a Google, né? É uma maneira de a gente contagiar outras pessoas, elas buscarem nas suas instituições formas de fazer o mesmo, que é tudo legal, ser reconhecido pelo governo e pela nossa instância aqui, rural, enfim, CGU, etc. Então, acho que quem está na academia pode entender que é uma área próspera de pesquisa. Quem está na academia quer celebrar esse tipo de convênio, a gente já tem exemplos, então já tem como vocês olharem para trás, tanto aqui como em outras universidades, né? O FRPE faz isso, o FPE faz isso, etc. O PE também faz muito bem. E fazer com que esse ambiente para a gente, como acadêmico, seja estudante, que é uma coisa talvez mais temporária, docente, né, seja cultivado, porque a gente não tem como ficar só com o ambiente de sala ou uma pseudo-pesquisa, né? Então tem que ir para campo e as instituições estão abertas para isso e é um custo muito bom para elas. É um custo-benefício excelente, né? Porque são bolsas de pesquisa, que é um custo baixo para a instituição, e para a gente é um benefício muito grande de ficar dedicado àquele cenário ali cheio de dados, né? Para analisar, estudar. E tem um ciclo de melhoria que vai e volta, né? Para a sala de aula também vem, e aí volta com pesquisa e assim vai, né? Então fiquem à vontade aí, meu e-mail está à disposição, acho que o Luiz vai colocar, Instagram também está à disposição, pode escrever numa boa que a gente vai continuando a conversa. Obrigado. Excelente. Muito obrigado, professor. É um grande prazer estar aqui com os colegas, mas agradecer a você que nos acompanhou. Por favor, fique ligado, acompanhe esse canal. A gente vai trazer resultados de pesquisas interessantes, projetos que já estão sendo realizados dentro e fora do Profiap, sempre tentando criar essa comunidade de pessoas inquietas que querem entregar melhor serviços e melhorar o setor público. Um grande abraço a todos e até a próxima.